Sejam todos muito bem-vindos ao canal Zootecnia em CAD. Eu sou o professor Everson e no vídeo de hoje iremos desenhar a fundação dos cortes, atualizar a folha de plotagem e fazer pequenos ajustes no projeto. Vinheta. Muito bem, vamos retornar no projeto em AutoCAD. Eu vou ativar o nosso mouse aqui no canto inferior direito. Antes de iniciarmos o projeto, eu vou fazer uma pequena correção aqui na viga baldrame número 12. Se vocês repararem, a linha não ficou correta. Então, vou clicar aqui nessa linha, clica no grip e joga ele aqui para trás. ESC. Preciso também consertar essa linha que ficou aqui. Então, clica na linha, clica no grip e joga ele para trás. ESC. Vamos ver o que aconteceu aqui em cima. Vamos dar um zoom. Também aqui ficou um pedaço de linha para fora. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, enter para o modo aparar direto e eu vou cortar esse pedaço que está sobrando. Vamos diminuir o zoom. Eu vou dar uma olhada lá na planta baixa. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho e vou copiar a linha de corte AA. Vou selecionar o símbolo de corte mais a linha de corte externa e a linha de corte interna. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio entre esses dois pontos que eu tenho aqui. Então, vou chamar a ferramenta de 2, Enter. Primeiro ponto do meio vai ser essa quina, segundo ponto do meio vai ser a quina em diagonal. Vamos diminuir o zoom, vamos retornar lá para a planta de fundação. Eu posso ativar a ferramenta ou Snap Centro Geométrico. Então, vou clicar aqui nesse botão, expanda as ferramentas ou Snap e vou deixar pré-ativado a ferramenta Centro Geométrico. Clico novamente na setinha, cursor na área de desenho, vou deixar colado aqui no centro geométrico do pilar. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Então, o corte AA ele vai cortar essa viga baldrame. Eu vou enxergar essas duas sapatas que eu tenho aqui, mais essas sapatas que eu tenho aqui embaixo. Ele vai cortar a viga baldrame de número 17 e a viga baldrame de número 7. Vamos dar um Ctrl Z e aí eu vou retornar lá para a planta de fundação. Vou clicar aqui com o botão direito do mouse, opção seleção rápida. Vou lá na propriedade camada, vou selecionar a camada viga baldrame. Clico com o botão direito do mouse novamente na tela, opção seleção rápida. Vou lá na propriedade de camada e vou selecionar a camada sapata. Ok? Comando copiar, cursor na área de desenho. Ponto base vai ser o centro da planta de fundação. Vamos diminuir o zoom. Eu vou deixar essa planta de fundação colada aqui logo abaixo do corte AA. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda a planta de fundação que foi copiada. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o centro da planta. E aí eu vou dar uma rotação de 270 graus. Enter. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar a planta de fundação. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio dessa aresta que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom. E aí eu vou posicionar a planta de fundação no meio desses dois pontos a uma certa distância. Então, vou chamar a ferramenta ou Snap D, ele me pede o ponto base vai ser no meio daqueles dois pontos, então vou chamar a ferramenta ou Snap Mid 2, Enter. Primeiro ponto do meio, vou pousar o cursor nessa quina aqui, a hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo. Vou clicar aqui nesse ponto. Pouso o cursor no ponto oposto, caminho para baixo, clico nesse ponto. A partir de ponto base, arroba, eu vou caminhar, por exemplo, uns 2 metros, sinal de menor, como eu estou indo para baixo, o ângulo vai ser de 270 graus. Enter. Vamos diminuir o zoom. Como eu vou trabalhar nessa região aqui, eu preciso ocultar a camada texto legenda. Então, vou lá no menu de camadas e vou ocultar a camada texto legenda. ESC. A minha viga baldrame ela tem 25 centímetros de espessura e 30 centímetros de profundidade. Então, vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, a profundidade 0,3. Enter. Vou clicar aqui na linha de terra e vou jogar ela 30 centímetros para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou ativar a camada viga baldrame. Vou expandir a ribbon desenhar. Comando linha de construção,
cursor na área de desenho, setinha para baixo, vou pegar a opção vertical. E eu vou marcar a posição das vigas baldrames que foram cortadas, que foram atingidas pela linha de corte AA. Então, marcar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando linha de construção. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar, base do corte. Vai ser a linha de cima e essa linha aqui de baixo. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar. Quais objetos serão aparados? Ora, essas linhas aqui de baixo e essas linhas aqui que eu tenho em cima. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. E Enter eu ativo o modo direto. Eu vou aparar essa linha que eu tenho aqui e a linha que eu tenho aqui do lado oposto. ESC, comando corresponder, cursor na área de desenho. Eu quero que essa linha aqui, Enter, esteja na camada viga baldrame. Então, basta clicar num objeto que esteja nessa camada. Eu vou lá no menu de camadas agora, vou ativar a camada Ashura concreto, vou lá no comando Ashura, vou ativar o padrão AR-Conc, escala 0.001, Enter, cursor na área de desenho, e aí eu vou achurar as vigas baldrames que foram cortadas. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos subir aqui um pouco o desenho. A coroa da minha sapata ela vai ter 25 centímetros de profundidade e a sapata vai ter 30 centímetros de profundidade. Então vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, informa a distância, 0.25. Enter, clica na linha, clica para baixo, Enter duas vezes, informa a distância, 0.3. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada sapata. Expanda ribbon, desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. E aí eu vou marcar a sapata dessa extremidade esquerda. Vou pegar a base e vou pegar a coroa. As demais sapatas eu vou pegar somente o centro. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vou dar um zoom aqui na região de trabalho. Vou desenhar a sapata com a ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Vou colocar um retângulo saindo desse ponto aqui. Pouso o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, eu caminho para a esquerda. Vou clicar aqui nesse ponto. Posso apagar as linhas auxiliares. Delete. Vou lá no comando linha, cursor na área de desenho. E aí eu vou fazer a ligação da sapata com a viga baldrame. Enter duas vezes. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou copiar a sapata, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, vou pousar o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou snap meio acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. E aí, vou colar em cada uma das linhas guias que marcam as posições das sapatas. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Posso apagar tanto as linhas guias quanto a planta de fundação auxiliar. Eu agora vou desenhar uma faixa de solo aqui na parte de baixo. Então, para isso, eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada terreno. Vou lá na ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Primeiro ponto, eu vou clicar aqui debaixo da calçada. Segundo ponto, vou pousar o cursor na última sapata. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, pouso o cursor nessa quina aqui, caminho para baixo. Esse é o ponto que eu tenho que clicar. Vou lá na ferramenta Ashura, vou escolher o padrão de Ashura Earth. Ângulo vai ser de 45 graus e a escala vai ser de 0.02. Enter, cursor na área de desenho, e aí eu vou ashurar essa parte do solo. Enter para finalizar o comando Ashura. Em seguida, eu vou lá no menu cota, continuar, cursor na área de desenho. Vou continuar essa cota de 4,54. Então, vou clicar aqui nessa extremidade, pouso o cursor na viga baldrame, caminho para trás, vou clicar aqui nesse ponto, pouso o cursor aqui na sapata, caminho para trás, vou clicar aqui nesse ponto e eu vou clicar aqui nessa extremidade. Enter para finalizar a cota de 4,54, vamos diminuir o zoom e eu vou fazer a cotagem aqui também do outro lado da cota de 3,12. Então vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nessa extremidade.
Enter, eu finalizo a cota de 3,12 e Enter, eu finalizo a ferramenta de cota continuar. Vamos retornar lá para a planta baixa e vamos ver o que vai acontecer com o corte BB. Então, vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho, vou selecionar o símbolo de corte BB e a sua linha de corte externa e a linha de corte interna. Entre para finalizar a seleção. Ponto base, vou pegar o meio entre esses dois pontos que eu tenho aqui. Então, vou chamar a ferramenta Snap Mid 2, Enter. Primeiro ponto do meio, segundo ponto do meio. Vamos diminuir o zoom e vamos colar na planta de fundação. Vou clicar aqui no centro geométrico do pilar. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom e ver o que aconteceu. Então, nesse caso, eu estou cortando a viga baldrame de número 12. Vou enxergar as sapatas de número 1, 2 e 3 e vou cortar a viga baldrame de número 3. Posso dar um Ctrl Z, vamos diminuir o zoom, vamos aqui para a região de trabalho. Eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho e vou copiar essa parte de cima aqui, que é a parte que me interessa. Então, vou pousar o cursor nesse ponto aqui, clico e aí eu vou abrir uma janela até esse ponto aqui, pegando somente os elementos que me interessam. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o centro geométrico desse pilar. Clico. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o corte BB. Vou deixar esse segmento de planta de fundação aqui na parte de cima, mas eu preciso deixar ele alinhado entre esses dois pontos dessa parede a uma certa distância. Então, vou chamar a ferramenta Snap D, Enter. Em seguida, meu ponto base vai ser o meio entre dois pontos, então vou chamar a ferramenta Snap Mid 2. Primeiro ponto do meio vai ser esse ponto aqui. Segundo ponto do meio vai ser o ponto oposto. A partir desse ponto aqui, arroba, o meu deslocamento vai ser, por exemplo, vou colocar aqui uns 2 metros, sinal de menor, como eu estou indo para cima, o ângulo é de 90 graus. Enter. E aí eu posso dar Enter para finalizar o comando copiar. De novo, a minha viga baldrame tem 25 centímetros de espessura por 30 de profundidade. Eu vou lá no comando deslocamento, cursor na área de desenho, e aí eu vou deslocar a linha de terra 30 centímetros para baixo. Então, informa a distância, 0,3. Enter, clica na linha, clica para baixo. Enter para finalizar o comando deslocamento. Vamos diminuir o zoom, vou ativar a camada viga baldrame, vou lá no menu desenhar, comando, linha de construção, cursor na área de desenho, setinha para baixo, opção vertical. E aí eu vou marcar as posições das vigas baldrames que foram atingidas pelo corte. Aqui nesse ponto e lá do outro lado, na outra extremidade. Enter para finalizar o comando linha de construção. Comando aparar, cursor na área de desenho. Vou selecionar como base do corte essa linha aqui de terra e a linha que foi deslocada. Enter para finalizar a seleção. Segunda parte do comando aparar. Quais linhas serão aparadas? Ora, essas duas aqui de baixo e essas linhas aqui de cima. Enter para finalizar o comando aparar. Enter eu chamo o comando aparar novamente. E Enter eu coloco o comando aparar no modo aparar direto. Eu vou aparar essa linha daqui e a outra linha lá na outra extremidade. Comando corresponder, cursor na área de desenho, seleciona a linha que foi deslocada, Enter para finalizar a seleção. Eu quero que essa linha fique na camada viga baldrame. Então, basta clicar numa linha que esteja nessa camada. Vamos ativar a camada Ashura Concreto. Comando Ashura. Padrão ARConc. Ângulo, nós vamos retornar para 0. E a escala 0,001. Enter. E aí vamos ashurar as vigas baldrame que foram cortadas. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos diminuir o zoom. E eu agora posso apagar esse fragmento de planta de fundação que ficou aqui apenas para nos auxiliar. Eu agora vou retornar lá para o corte AA, vou dar o zoom aqui nessa sapata, comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar a sapata, Enter para finalizar a seleção, ponto base, vou pousar o cursor no meio dessa aresta, a hora que a ferramenta Snap Meio acender, eu caminho para cima, em cima do rastreador de objetos vertical. Vou clicar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom e vamos colar as sapatas nos locais corretos. Preciso colocar no meio entre essas duas arestas que eu tenho aqui. Então, vou chamar a ferramenta Mid 2, Enter. Primeiro ponto do meio.
segundo ponto do meio. Vou repetir o mesmo procedimento lá do outro lado. Ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio, segundo ponto do meio. E aí eu tenho uma sapata que está exatamente aqui no meio dessa viga baldrame. Então basta clicar aqui na ferramenta ou Snap Meio. Enter para finalizar o comando copiar. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada terreno. Ferramenta retângulo, cursor na área de desenho. Primeiro canto vai ser essa quina da calçada. Segundo canto, vou pousar o cursor nessa sapata, pouso o cursor na quina da calçada, caminho para baixo. Esse é o ponto que eu devo clicar. Comando Ashura, vou acionar o padrão Earth, ângulo 45 graus e a escala 0.02. Enter. E aí eu vou achurar a região do terreno. Enter para finalizar o comando Ashura. Eu, por enquanto, não vou apagar esse retângulo que está na camada terreno. Eu vou aproveitar esse desenho para o corte CC. Eu vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar toda essa parte do corte. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser a quina da calçada. Vamos diminuir o zoom. E eu vou deixar colado aqui no corte CC. Enter para finalizar o comando copiar. Agora sim eu posso apagar o retângulo que ficou na camada terreno lá no corte BB. Vamos retornar lá para a planta baixa. Comando copiar, cursor na área de desenho. Eu vou copiar a linha de corte CC. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio entre esses dois pontos aqui. Então vou chamar a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio, segundo ponto do meio. Vamos diminuir o zoom e vamos ver o que vai acontecer com a planta de fundação. Vou clicar aqui no centro geométrico do pilar. Enter para finalizar o comando copiar. Vamos diminuir o zoom. Vamos reposicionar aqui o desenho. O corte CC ele vai cortar a viga baldrame 11. Eu vou enxergar a sapata de número 12. Vai cortar a viga baldrame 14. Vou enxergar a sapata de número 13. Vou enxergar também a sapata de número 12. Vai cortar a viga baldrame 04. E eu vou enxergar a sapata 4. Vamos diminuir o zoom. Eu posso apagar essas linhas de corte que não me interessam. Então vamos retornar lá no corte CC. Eu vou apagar a Ashura. Vou lá no comando copiar, cursor na área de desenho. Vou copiar essa sapata que eu tenho aqui, mais essas duas linhas da viga baldrame. Enter para finalizar a seleção. Ponto base. Vou pousar o cursor no meio dessa aresta. A hora que a ferramenta ou Snap Meio acender, eu caminho para cima. Vou clicar aqui nesse. Vamos diminuir o zoom. Vamos aumentar aqui o zoom na região de trabalho. Essa sapata tem que ficar exatamente no meio dessa parede que eu tenho aqui. Então, para isso, eu vou chamar a ferramenta MIDI 2, Enter. Primeiro ponto do meio, eu vou pousar o cursor nessa quina aqui. A hora que a ferramenta ou Snap Extremidade acender, eu caminho para baixo. Vou clicar aqui nesse ponto. Aparentemente, a ferramenta centro geométrico está atrapalhando. Então, vamos lá na ferramenta ou Snap e vamos desativar a ferramenta centro geométrico. Posso clicar aqui na setinha. Eu ainda estou dentro do MIDI 2. Então, pouso o cursor nessa quina, caminha para baixo. Vou clicar aqui nesse ponto. Pouso o cursor na quina oposta, caminha para baixo. Vou clicar aqui nesse ponto. Enter para finalizar o comando copiar. Vou aproveitar que eu estou na camada terreno, vamos diminuir um pouco o zoom. Vou lá no comando Ashura, eu já estou aqui com o padrão Earth, o ângulo 45, escala 0.02. Então, vou ashurar toda a parte da fundação. Enter para finalizar o comando Ashura. Vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada Ashura Concreto, comando Ashura, vou ativar o padrão AR-Conc, o ângulo vou retornar para 0, escala 0.001. Enter, cursor na área de desenho, e eu vou ashurar a viga baldrame que eu acabei de desenhar. Enter para finalizar o comando Ashura. Vamos diminuir o zoom. Vou pegar aqui na lateral esquerda do desenho, vou lá na ferramenta cota continuar. Ele está continuando uma cota lá da outra vista, então vou dar um Enter para finalizar essa continuação. E eu quero continuar exatamente essa cota de 3 e 12. Então vou clicar aqui nessa extremidade,
pouso o cursor na viga baldrame, caminha para trás, pouso o cursor na sapata, caminha para trás. E aí eu vou clicar aqui nessa extremidade inferior esquerda. Enter para finalizar a cota de 3,12. Vou lá na outra lateral. Vou clicar aqui na cota de 3,38 e vou clicar aqui embaixo. Enter duas vezes para finalizar o comando. Vamos diminuir o zoom. E agora eu vou ativar a camada texto legenda. ESC. A legenda da planta ficou dentro da hachura. Então vou lá no comando mover cursor na área de desenho. Vou selecionar a legenda do corte CC. Vou selecionar também a legenda do corte BB e a legenda do corte AA. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. E eu vou mover para essa quina de baixo. Vamos diminuir o zoom. E agora a gente precisa atualizar a folha de plotagem. Então, vou clicar aqui na planilha folha A0. Vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Viewport. Essa aqui. Vou dar um zoom aqui na Viewport do corte AA. Vou clicar aqui na borda da Viewport. Clico no grip. E vou descer, por exemplo, uns 17 metros. Vou deixar aqui nesse ponto. Vamos diminuir o zoom. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o corte BB. Vou clicar aqui na borda, clico no grip e desço aproximadamente 17 metros. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá para o corte CC. Clico aqui na borda, clico no grip e desço aproximadamente 17 metros. ESC. Vamos diminuir o zoom. Duplo clique. Vou aproveitar esse espaço aqui para inserir a planta de fundação. Então, vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada Viewport. Cursor na área de desenho, comando Vports. Enter duas vezes. Vou clicar aqui nesse ponto e vou clicar aqui nesse ponto oposto. Duplo clique para entrar na Viewport. Ferramenta Pan. Vou centralizar a planta de fundação. Eu agora vou lá na escala da Viewport e vou deixar a escala zootecnia 1:50. Vamos centralizar aqui a planta. Confere se permanece zootecnia 1:50. Então eu posso agora travar o cadeado da Viewport. Clico, duplo clique para sair da Viewport. Vamos dar um zoom e vamos enxugar as áreas da minha Viewport. Vou clicar na borda da Viewport, clico no grip e aí eu vou enxugando. ESC, duplo clique no scroll do mouse. Eu agora vou escolher uma camada com uma cor bem chamativa, por exemplo, pode ser a camada cobertura. Vou expandir a ribbon desenhar, comando linha de construção, cursor na área de desenho. Setinha para baixo, vou escolher a opção vertical. Vou marcar aqui o centro dessa planta, Enter duas vezes, setinha para baixo, vou escolher aqui a opção horizontal e vou pegar aqui a extremidade da calçada. Enter para finalizar o comando linha de construção. Vamos dar um zoom aqui na região de trabalho. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar Viewport. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da sapata. Clico, desloco para a linha guia que ficou na camada cobertura. Vamos diminuir o zoom. Agora a planta de fundação está exatamente aqui no meio da planta de fachada posterior. Comando mover novamente, cursor na área de desenho, vou selecionar a viewport da planta de fundação, Enter para finalizar a seleção. Ponto base, não é muito necessário, tá? Mas eu vou pegar aqui a viga baldrame, clico e vou deixar aqui na linha guia que está na camada cobertura. Vamos diminuir o zoom, posso apagar as linhas guias, delete, duplo clique no scroll do mouse, vou lá no menu de camadas, minha camada ativa é cobertura, então isso não vai me causar nenhum problema na hora de desativar a camada Viewport. Vou clicar aqui na lâmpada e as bordas vão desaparecer. ESC. Bem, agora nós vamos fazer um pequeno ajuste nas janelas da queijaria. As janelas que foram desenhadas são janelas de abrir, e isso vai interferir na tela anti-inseto que eu preciso colocar do lado de fora. Então, no lugar de janela de abrir, eu vou colocar uma janela de bandeiras de correr. Então, vamos retornar lá para o projeto em AutoCAD. Vou clicar aqui novamente na planilha Modelo e vou lá na planta baixa. Vamos dar um zoom aqui na janela dessa região. Primeira providência, eu vou expandir a ribbon modificar e vou pegar o comando quebrar em um ponto. Cursor na área de desenho, vou selecionar essa linha que eu tenho aqui e vou quebrar nesse ponto.
Novamente, vou expandir ribbon, modificar, comando quebrar em um ponto, vou selecionar a linha oposta e vou quebrar nesse ponto aqui. Com isso, as duas linhas vão ficar separadas. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa primeira bandeira aqui com bastante cuidado. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse ponto aqui. E eu vou deslocar para esse outro ponto que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom. Vamos consertar essa linha. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar essa linha. Enter para finalizar a seleção. Vou clicar aqui nesse ponto e vou colar nesse outro ponto que eu tenho aqui. Enter. Vamos diminuir o zoom. Comando estender, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando estender é a base da extensão, vão ser os dois batentes. Enter para finalizar a base da extensão. Segunda parte do comando estender, quais objetos serão estendidos? Ora, essa extremidade aqui e essa extremidade que eu tenho aqui. Enter para finalizar o comando estender. Vou dar um zoom aqui nessa região, vou clicar aqui nessa linha e vou estender ela para a esquerda. ESC, vou fazer a mesma coisa na extremidade de baixo. ESC, comando deslocamento, cursor na área de desenho. O perfil da minha janela tem 3 centímetros de espessura, então vou digitar 0.03. Enter, clica na linha, clica para cima. Vou fazer a mesma coisa lá no outro batente. Vamos dar um zoom, clica na linha, Enter para finalizar o comando deslocamento. Vou lá no comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Vou limpar aqui o perfil da janela, o vidro e esse outro lateral que eu tenho aqui. Vou repetir o mesmo procedimento lá embaixo. Então, vou limpar aqui o perfil da janela, o vidro e essa linha que eu tenho aqui. Vamos diminuir o zoom. Enter para finalizar o comando aparar. E agora as minhas bandeiras podem correr livremente de um lado para o outro. Vou lá no comando mover, cursor na área de desenho, vou centralizar a janela. Então, vou selecionar toda a janela com bastante cuidado. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser o meio da janela, então pouso o cursor nessa extremidade. A hora que a ferramenta ou snap extremidade acender, caminho para cima. Vou clicar aqui nesse ponto e vou deslocar a janela para o meio dessa aresta. Vamos diminuir o zoom. Agora basta apagar as janelas nos outros vãos e colar esse modelo de janela em cada um desses vãos. Então vamos fazer esse procedimento com muito cuidado. A janela do banheiro vai ser a única que não tem tela. Então vamos lá para a janela da recepção do leite. Vamos diminuir o zoom. Vamos copiar a janela de modelo. Então, comando copiar, cursor na área de desenho. Vamos selecionar a janela. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser exatamente o meio do batente. E é só colar nas demais janelas. Enter para finalizar o comando copiar. Vou dar um zoom aqui nessa janela e é possível perceber que a linha de chamada de cota está entrando na janela. Vou consertar isso com o comando mover, cursor na área de desenho. Vamos selecionar toda a linha de cota. Enter para finalizar a seleção. Vamos dar um zoom aqui nessa região. Vou mover a linha de chamada de cota desse ponto para esse outro ponto aqui. Vamos diminuir o zoom. Vamos repetir a mesma coisa do outro lado. Comando mover, cursor na área de desenho. Vou selecionar esse bloco e vou selecionar o bloco que eu tenho aqui em cima. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser esse ponto. Vou jogar ele para cima. ESC, vamos diminuir o zoom. Eu agora vou lá na fachada posterior e vou acrescentar a tela nessas janelas. Eu poderia acrescentar a tela desse lado aqui da janela na planta baixa, mas eu vou optar por omitir o desenho da tela nessa janela. Vou deixar então a janela somente nas fachadas posterior e fachada frontal. Para isso eu vou lá no menu de camadas e vou ativar a camada cerca tela. Comando linha, cursor na área de desenho, vou ligar uma linha em diagonal saindo desse ponto e indo até esse outro ponto aqui. Enter para finalizar o comando linha.
Vou lá na Ribbon Bloco, botão Inserir, e vou escolher o bloco zigue-zague 1:50. Vou deixar ele estacionado aqui nesse ponto. É um bloco que está muito grande, então vou lá no comando Escala, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio do bloco, e eu vou escalar ele pela metade, então vou digitar 0,5. Eu vou retirar minha imagem temporariamente da tela, vou expandir a ferramenta Medida, opção Ângulo. E aí eu vou pegar exatamente o ângulo entre essa linha diagonal e a linha horizontal da janela. O ângulo está dando 38 graus. ESC. Posso retornar com a minha imagem à tela. Então vou lá no comando rotacionar, cursor na área de desenho. Vou clicar aqui no bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o centro do bloco, e eu vou dar uma rotação exatamente de 38 graus. Enter. Comando mover, cursor na área de desenho. Seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção, ponto base vai ser o meio do bloco, e vou mover para o meio dessa linha. Para juntar o bloco com a linha, eu preciso explodir o bloco. Então, comando explodir, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter para finalizar a seleção. O bloco ele saiu da camada cerca tela, basta ir lá no comando corresponder, cursor na área de desenho, seleciono o bloco, Enter, e aí eu vou clicar no objeto que esteja na camada cerca tela. Comando aparar, cursor na área de desenho, Enter para o modo aparar direto. Eu vou aparar as linhas que não me interessam. Enter para finalizar o comando aparar. Essa linha que sobrou aqui eu vou apagar com o comando Delete. A tela vai ser desenhada dessa linha para baixo. Eu posso apagar essa maçaneta da janela. Comando aparar, cursor na área de desenho. Primeira parte do comando aparar vai ser a base do corte, vão ser todas essas linhas que eu tenho aqui. Enter para finalizar a base do corte. Segunda parte do comando aparar, quais linhas serão aparadas? Ora, exatamente essas duas linhas que eu tenho aqui e essas duas linhas que eu tenho aqui em esquadrias. Enter para finalizar o comando aparar. Eu vou refazer essas linhas aqui, então comando linha, estou na camada cerca tela, vou clicar aqui nesse ponto, começa a caminhar para baixo em cima do rastreador de objetos vertical, clico no ponto oposto, começa a caminhar para a esquerda em cima do rastreador de objetos horizontal. Vou clicar aqui nessa interseção e vou clicar aqui do outro lado. Enter para finalizar o comando linha. Vou lá no comando Ashura, vou escolher o padrão ANSI 37, escala 0.01, Enter, cursor na área de desenho. Vou achurar essa parte aqui de baixo. Enter para finalizar o comando Ashura. Eu agora vou lá no menu de camadas, vou ativar a camada texto geral. Comando linha de chamada, cursor na área de desenho, contra o botão direito do mouse, vou escolher a opção mais próximo. E eu vou colocar nesse ponto aqui, afasto um pouco o cursor, clico e vou escrever o texto tela. Clico do lado de fora. Vamos diminuir o zoom. Então, agora basta apagar esses quadros que eu tenho aqui na camada esquadrias e copiar esse novo modelo de janela. Então, vamos selecionar aqui o retângulo, mais a parte de dentro. Vamos fazer a mesma coisa aqui na fachada frontal. Delete. Vamos diminuir o zoom. Vamos lá na janela que ficou como modelo. Comando copiar, cursor na área de desenho. Vou selecionar todos os elementos. Enter para finalizar a seleção. Ponto base vai ser essa quina aqui. Basta agora colar nas demais janelas. Enter para finalizar o comando copiar. Duplo clique no scroll do mouse. Vamos retornar lá na folha A0 e vamos ver como que ficou a fachada frontal e a fachada posterior. Aparentemente, a escala da Ashura ficou adequada. Duplo clique no scroll do mouse. Bem, com isso nós finalizamos o projeto da queijaria artesanal. Se você gostou desse vídeo, aproveite para se inscrever nesse canal, não deixe de ativar o sininho para receber as notificações e não deixe de dar o seu like ou o seu dislike. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!